maior campanha de fé de todos os tempos. Conte-nos, qual foi a experiência da senhora com o sacrifício para Deus? Senhor Bispo, eu conheci Jesus através de uma dor muito grande, de uma doença incurável no meu irmão. O meu irmão, que é como seja meu filho. Sim. Ele aos 17 anos estava desenganado dos médicos com um tumor na cabeça. Esteve algum tempo em coma, foi operado 5 vezes e eu não era capaz de aceitar que ia perdê-lo, nem eu nem os meus pais, na época. E chegou a ficar em coma? Ele esteve em coma, mesmo em coma provocado pela pressão que o tumor fazia dentro da cabeça. Isso aos 17 anos? Aos 17. Quer dizer, não havia esperança? Não havia esperança. Os médicos estavam fazendo o que podiam, mas... Exato. O neurocirurgião chegou-nos a dizer, a minha parte está feita, se acreditam em Deus, ainda eu não conhecia Jesus, peçam que Deus faça o resto, porque não posso fazer mais nada. Onde é que entra o sacrifício? Entra na Fogueira Santa e agora ao fim de 20 anos ele foi dado como curado, graças a Deus, está aqui colapsado. O tumor dele colapsou, está aqui, Senhor Bispo, no relatório do último... O tumor, nós sabemos, toda pessoa sabe que o tumor no passar do tempo, dos meses, das semanas, ele nunca diminui, ele nunca desaparece, ele só se agrava, é verdade. Ou se torna uma infecção crônica. É verdade. Ou... E ele, quando entrava em crise, que o tumor crescia, ele ficava apático, só queria dormir, e por isso ele teve que ser reoperado 5 vezes, não foi só uma vez. Então o sacrifício da senhora também foi extraordinário? Sim, foi. A senhora perdeu sacrificando ou ganhou? Ganhei. Só foi muito, conquistando? Ganhei muito, porque a minha vida mudou-se e transformou-se a todos os níveis. Não apenas a cura do irmão? Não apenas a cura do meu irmão, mas na minha vida, na minha área financeira, na minha família, eu tenho tido vitórias muito, muito grandes. Como, por exemplo, hoje a família está unida? Hoje a minha família somos uma família feliz, tenho tido muitas bênçãos com os meus netos. Na minha vida financeira, eu trabalho por conta própria, alarguei o meu negócio quando este mundo entrou neste colapso, mas o importante é que eu não desisti quando o advogado disse, é melhor a insolvência. Eu disse, não, um filho de Deus não é insolvente. E, Senhor Bispo, tenho quase tudo pago, estou muito feliz, muito. E digo a todos, não desistam, porque eu esperei 20 anos por este milagre. E ele está aqui. E Deus não apenas fez esse milagre que a senhora sempre quis, mas muitos na família, na vida econômica, na vida espiritual. Tudo. Bom, quando se fala a respeito de vida sentimental, o comum nos dias de hoje é o divórcio. O comum nos dias de hoje é a traição. O comum nos dias de hoje é a pessoa não acreditar mais que ela pode amar e ser amada. Para se ter a ideia, aqui em Portugal, como exemplo, em 5 anos, metade dos casamentos são desfeitos. E quantos são aqueles que ainda continuam feitos no papel, mas desfeitos nos laços de amor, de respeito, de união. Então, por essa estatística, pelo que vivemos nos dias de hoje, o comum é o ser humano não acreditar de jeito nenhum que pode ser feliz no amor. E por isso, cada dia mais, Bispo, nós vemos o quanto as pessoas não estão dispostas a acreditar, porque é mais fácil desistir do que lutar. E por isso, o trabalho da terapia do amor, orientando, instruindo, motivando e corrigindo erros gravíssimos de muitos casais e solteiros, para que os mesmos venham superar os seus problemas, as suas frustrações, suas decepções amorosas e venham ser realizados. Agora, é um fato, Maione, muitas pessoas estão já no centro de ajuda e continuam frustradas, mesmo crendo em Deus, mesmo conhecendo a verdade, mesmo cheias de capacidade ou instruções inteligentes de como reagir em um relacionamento, mas que ainda não aconteceu. E a maioria deles estão solteiros e outros já estão casados, mas não está a funcionar os ensinamentos, não está a funcionar o que a pessoa já tomou conhecimento e que deve aplicar no seu casamento, na sua vida, porque está a faltar um elemento fundamental, que é o sacrifício. E aí é que entra a Arca da Aliança, porque é aqui na Arca da Aliança, entre os querubins, que o casal deve estar, que o casamento deve estar, para que nenhum mal venha a tocar e todos venham ver o extraordinário e invejá-lo e dizer: que casamento, mas que vida sentimental maravilhosa.
E essa pessoa vai ter uma oportunidade única, porque essa arca da aliança é conhecida como a arca do testemunho. Dentro dela, ela vai encontrar uma folha como essa. São mais de 120 testemunhos. Ou seja, E eu estou aqui também. eu também, Que bom. o Fábio também. Ou seja, os mais de 120 centros de ajuda estão aqui representados através desses testemunhos, ou seja, esses casamentos realizados. E graças ao quê? A esse elemento que o senhor tem falado, o sacrifício. E essa pessoa, ela vai ter a oportunidade de colocar dentro dessa arca do testemunho o sacrifício dela e o testemunho dela junto desses casamentos. Na verdade, eu penso que o início da construção do Templo de Salomão começou com o casamento do Bispo Macedo. As alianças, as colunas do Templo de Salomão é a união entre o bispo e a dona Esther, que deu exemplo para todos nós seguirmos esse mesmo caminho. A base do nosso ministério é o nosso casamento. E aquilo que nós temos, nós queremos passar a essa pessoa que está disposta também a sacrificar, como todos nós, creio eu aqui, sacrificamos em prol da nossa vida sentimental. Deus, em o nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença para clamar. Clamar juntamente com os Teus servos em todo Portugal, como também em toda a Europa. Neste exato momento, somos mais de 50 mil pessoas a clamar a Ti pelo extraordinário. Porque quem, senão o Senhor, pode fazer o extraordinário na vida daqueles que buscam ao Senhor e que provam que creem em Ti, não por meio de palavras, nem pensamentos ou caridades, não, mas provamos que cremos no Teu poder por meio do nosso sacrifício voluntário. Nesta campanha de Israel, nesta feita no Templo de Salomão, a maior da história da humanidade, aonde estaremos reunidos neste templo com capacidade para mais de 10 mil pessoas, juntamente com o Senhor Bispo Macedo, bispos e pastores de todo o mundo. Estaremos em diferentes reuniões, uma vez que só em números de pastores excedemos aos 30 mil, porque somos muitos que cremos que o Senhor é o mesmo Deus, porque temos visto a prova do Teu poder, a prova da Tua existência na vida das milhões de pessoas que têm Te buscado nos 176 países onde estamos estabelecidos. São, meu Deus, milhões de pessoas que estão a sacrificar voluntariamente porque creem em Ti e também em seus sonhos. Então agora mesmo, motive o desmotivado, alegre o triste, anime o desanimado, fortaleça o fraco. Faz, meu Deus, acontecer o sobrenatural, porque nós invocamos o Teu poder em favor daqueles que fizeram uma aliança contigo, pegando esta arca da aliança que simboliza a Tua presença, que a Tua presença envolva agora o ser desta pessoa que está a sacrificar em prol de um sonho familiar, o sonho de se casar, o sonho de constituir família, o sonho de ver a sua família unida, o sonho de ver o seu irmão, a sua irmã livre desta doença incurável, desse vício maldito, dessa praga que destruiu a vida dos seus pais e que agora está a destruir a vida dos seus irmãos. Os pais faleceram, mas a doença, o vício, a infidelidade, a separação continua viva nesta família, mas por meio dela, por meio dele, essa maldição será quebrada. Nós clamamos, meu Pai, eu uno a minha fé com os Teus servos aqui e agora o Teu servo, o pastor Carlos, também clama a Ti. Pois sim, meu Deus, porque esta pessoa que decidiu subir ao Teu altar, ela o fez porque sabe que Tu vais descer na vida dela, e à medida que ela constrói o seu sacrifício, à medida que ela vai gerando o mesmo dentro de si, ela vai o seu sonho se tornar realidade, apesar das muitas lutas, dificuldades, pensamentos até de olhar atrás, de desistir,
mas há dentro dela essa certeza. Então que ela receba agora mesmo a visita do Senhor, que ela ouça a tua voz nitidamente, assim como ela ouviu a respeito do que fazer, ela ouça a tua voz nítida, falar com ela nesta madrugada. Tu és com ela, eu sou contigo, eu não desisti de ti, meu Deus. Que neste exato instante a família dela seja alcançada por ti. O diagnóstico que os médicos disseram que era impossível de mudar, mude agora. O impossível aconteça, a doença seja agora arrancada deste corpo, seja agora arrancado o sofrimento. Meu Pai, que o Senhor faça o sobrenatural acontecer, porque aquilo que os médicos, os conselhos, aquilo que é a educação, aquilo que ninguém pode fazer, que o Senhor faça, transformando o coração, transformando este lar em um cantinho do céu. É o que nós determinamos, meu Pai, na vida de todos que estão a sacrificar em prol de um sonho familiar. E te agradecemos antecipadamente, porque no dia 13 de julho, quando esta pessoa leve a Arca da Aliança ao teu templo, o Senhor levará à vida dela o extraordinário. E você que crê, diga: eu creio. Graças a Deus. Então, está ligado aqui na terra e está ligado também aí dentro de você, como também nos céus. Quem deveria, eu pergunto a você, quem deveria herdar o trono de Israel naturalmente depois de Davi, o rei Davi? Seria o seu filho primogênito, correto? E quantos filhos tinha Davi? Você sabe? Davi teve 18 filhos e Salomão foi um dos últimos, para não dizer o último filho. E naturalmente falando, Salomão teria então que esperar pelo menos 15 dos seus irmãos morrerem para então ele se tornar rei. A lista dos mais velhos era a seguinte: primeiro foi Amon, e este foi o primogênito de Davi, que foi assassinado depois de se prostituir. O segundo foi Absalão, que chegou a ser o braço direito do seu pai, mas que devido ao orgulho, infelizmente, teve uma morte trágica, sofreu um acidente. E o terceiro, Adonias, que era o filho mais velho, vivo, e que naturalmente assumiria o trono de Israel no falecimento do seu pai, Davi. Mas Adonias tinha um problema, começando pelo significado do seu nome: independente. Ele se achava autossuficiente, achava que a bênção seria automática, sem ter necessidade de sacrificar para Deus. Quando ele viu que o seu pai estava debilitado em cama, ele tomou a frente e se declarou rei de Israel, sem ter falado com seu pai, sem ter buscado a Deus, sem ter sacrificado. Era o seu sonho ser rei, mas ele tentou realizar o seu sonho de forma errada, mesmo crendo em Deus. Observe que a primeira coisa que ele fez foi dar uma festa, quando o que ele deveria ter feito era, primeiro, ter falado com Deus e ter ido falar com seu pai e, consequentemente, ter sacrificado para o Deus vivo voluntariamente. Diz o texto sagrado que Adonias matou ovelhas, bois e animais cevados, quer dizer, do melhor que ele tinha. Juntou todo o povo de Judá, todas as pessoas que o estavam a apoiar, em um devido lugar, e ali convidou também os seus irmãos, convidou os conselheiros, no caso, o povo de Judá e os servos do rei, os políticos da época. Tentou fazer aquela média, comprar a simpatia de todos, quando ele havia perdido a simpatia de Deus. Talvez você tenha se preocupado em agradar a todos e você tem ignorado a necessidade de agradar a Deus. E como é que eu agrado a Deus? Fazendo caridade, sendo bonzinho, honesto? Tudo isso não é nada mais, nada menos que a nossa obrigação. Você e eu agradamos a Deus quando usamos a fé. E quando sacrificamos, nós atraímos o poder de Deus para a nossa vida. E claro, ele poderia ter feito uso desses animais para alimentar aquele povo de Judá que ele teve que sacrificar. Ele poderia, ao invés de ter feito aquela festa, ele poderia, ou deveria, melhor dizer, ter sacrificado para Deus. Mas não foi isso que ele fez, infelizmente. Ele perdeu a visão. Você já tentou resolver o seu sonho, você já tentou
resolver o seu problema impossível ou realizar o seu sonho impossível do seu jeito. E você só piorou. Parece que cada dia você está a se distanciar, porque você tem feito coisas erradas. Mas se você fizer o sacrifício para Deus nessa campanha de Israel, então você pode ter certeza. Se você pensar em agradar a Deus, então ouça, preste atenção. Você então vai usar todas as suas armas. Adonias, ele tinha todas as condições de herdar o trono, porque ele era adulto, era maduro, experiente, porém ele era malandro. É isso mesmo. Ele tentou tomar o trono à força, confiando nas suas condições e desprezando a bênção de Deus. O nome Adonias, como eu já disse para vocês, significa independente. Mas Deus não olha para a condição, nem para a idade, Deus não olha para a nacionalidade, Deus não está preocupado com o seu passado, Deus não está preocupado com a gravidade do seu problema ou com o tamanho do seu sonho, porque foi Ele que lhe deu. O que Deus precisa ver em você e em mim é uma fé inteligente, uma fé ativa. E quando é que eu demonstro essa fé inteligente, essa fé ativa? Quando você crê no seu sonho e faz o extraordinário para Deus, para que então o seu sonho seja realizado. Amanhã eu vou falar mais ao respeito. Nós vamos levar aqui dentro desta arca o seu maior sonho para o altar do Templo de Salomão. Este aqui que vocês podem ver é o lugar que nós vamos levar. Construído, o único templo desenhado pelo Deus vivo e construído pela Igreja Universal, pelo povo de Deus, porque disse ele, estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos e atentos à oração que se fizer neste lugar. E serão mais de 10.000 bispos, pastores que estarão a consagrar este templo. Imagine só você, serão 30.000 homens de Deus, pastores e bispos, que consagrarão este templo ao Deus vivo, e os seus olhos estarão abertos, os seus ouvidos estarão atentos, e aqui neste lugar ele vai realizar o seu sonho, porque ele também disse, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Promessa de Deus e nós cremos. E vamos para lá, levar o seu maior sonho. Se você crer, junte-se a nós. Essa é a sua oportunidade. Pegue a sua arca da aliança ainda hoje. Faça um voto de sacrifício voluntário ao Deus vivo. Faça o extraordinário e Deus lhe surpreenderá.